Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, iremos falar sobre planejamento de acordo com a BNCC no ensino fundamental. O que é que eu vou fazer? Na verdade, o intuito desse plano não é te entregar todos os planos de aula da educação infantil, do ensino fundamental prontos, porque a ideia é que realmente você elabore os seus planos de aula. Pelo menos eu, na verdade, Ana Raquel, quando eu vou elaborar o meu plano de aula, ou se eu copiar o plano de aula de alguém, eu não consigo executar porque foi feito por outra pessoa. Mas o que é que eu quero trazer para vocês? Não é plano de aula pronto, mas eu quero trazer dicas, ideias, sugestões de atividades alinhadas à BNCC, para que a partir dessas sugestões vocês consigam elaborar os planos de aula de vocês. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela e vou mostrar aqui para vocês as orientações, tá? Então, vejam bem, eu tenho aqui as orientações, tá? Dicas de atividades, orientações para o plano de aula. Então, aqui é o meu plano de aula, certo? Nesse plano de aula, o que é que eu vou dar como sugestões para vocês, tá? Eu vou entregar aqui algumas sugestões, por exemplo. Competências específicas. Cada disciplina tem suas competências específicas. Componente curricular, onde era disciplina, a gente chama hoje de língua portuguesa, educação física, história, chamamos hoje de componente curricular. E o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, e as habilidades, que são os códigos alfanuméricos. Então, aqui nós temos os procedimentos didáticos, que antes chamávamos metodologia, procedimento didático, o que realmente chama na sua cidade. Os recursos e materiais, que é importante, todo plano de aula realmente já tem. A avaliação, que é o método como você quer avaliar o seu aluno, desenvolvendo aquela habilidade. Atividades, você vai mandar na página do livro, no caderno, como que você vai organizar? Então, vamos aqui para o nosso primeiro plano de aula no primeiro ano dos anos iniciais. Aqui eu trouxe para vocês uma prática de linguagem, que é leitura e escuta. Tá? O meu componente curricular é língua portuguesa, minha competência específica. Essa competência específica, como é da área de linguagens, então tanto o professor de língua portuguesa, de inglês, de educação física, eles vão poder estar executando essa atividade. Essa competência, na verdade. As habilidades, eu coloquei essa habilidade, eu quero aqui ampliar para mostrar para vocês a habilidade. Olha só, então vou ampliar aqui minha tela e vou mostrar para vocês essa habilidade. Porque algumas pessoas ainda têm dificuldade de decodificar realmente esses códigos que são das habilidades. E eu vou passar para vocês depois a explicação. Ó, EF significa ensino fundamental e 15. Se eu estou falando do primeiro ano do ensino fundamental, por que tenho 15? Bom, por que tenho 15? Porque está dizendo que essa habilidade ela servirá para o primeiro até o quinto ano. Ou seja, quando você vê o 15, então você vai entender que a professora do primeiro ano, a professora do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano provavelmente estarão utilizando a mesma habilidade. É claro que cada uma com suas, de acordo com a sua turma, a necessidade da sua turma, então as atividades serão diferenciadas, mas a habilidade poderá ser a mesma sem nenhum problema. Aqui, qual é a habilidade? Identificar a função social de textos. Então, quero que o meu aluno ele identifique a função social de textos que circulam em campos da vida social. Neste momento, o que é que eu vou querer? Eu vou aqui criar uma atividade. Se o meu aluno tem que identificar a função de textos, então qual seria a minha habilidade nesse momento? Bom, o meu procedimento didático com meus alunos, aqui é só um exemplo, mas você vai poder criar, você vai poder adaptar. Se for do terceiro, do quarto ou do quinto, você vai poder organizar de acordo com a sua turma. Eu vou levar para a minha sala de aula diferentes tipos de imagens, de textos, como Branca de Neve, que são primeiro ano ainda, então são crianças pequenas de 6 anos de idade. Branca de Neve, vou levar aqui
a Branca de Neve, contos de fadas, vou levar poemas, parlendas e vou pedir que eles diferenciem. Bom, mas eles são tão pequenos, será que eles vão entender? Bom, eu vou ter que utilizar ali uma estratégia que é justamente a caixa mágica. A caixa mágica que vocês já conhecem, que já devem saber como que realmente funciona a caixa mágica. Que é uma caixa muito decorada. Eu tenho realmente a caixa mágica aqui, depois eu vou mostrar para vocês como que realmente funciona essa caixa mágica. Mas ela é super bem decorada. E aí você coloca dentro as imagens dos textos e você vai retirando e pedindo que eles adivinhem. Então, se eu vou tirar a imagem da Branca de Neve, então realmente ali é a Branca de Neve. Que texto é esse? É um conto de fadas. Então, vamos aqui para um poema. Vamos ler um pequeno poema. Vamos cantar uma música. Então, é importante. É uma responsabilidade essa habilidade, porque, nossa, uma criança de 6 anos já vai identificar realmente a função social dos textos. Então, já vou trazer aqui alguns textos para perceber se realmente elas têm essa concepção. Então, essa é uma dica de atividade para o primeiro ano, tá? E aí, a atividade você vai poder elaborar uma atividade escrita no caderno com pequenos trechos de textos para que ele possa completar. Ou então solicitar aquele desenho, crie, né? No segundo ano, eu trouxe essa habilidade, que é a habilidade 6 e 7. Que 6 e 7 é a posição. Nela eu quero trabalhar com grafias, mas ela não quer só que a criança ela tenha um conhecimento. O objeto de conhecimento é que ela realmente tenha entendimento sobre diversas grafias do alfabeto, conhecimento do alfabeto de língua portuguesa. Então, coloquei aqui que eu vou trazer uma manchete coletiva, tá? Uma manchete coletiva, onde eu vou pedir que meus alunos façam um círculo e eu vou preparar uma caixa surpresa de novo. Tá, gente? A caixa surpresa de novo. Dentro dessa caixa, eu vou colocar vários objetos. E a partir daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar uma narrativa. Eu escolhi o texto manchete. Uma manchete é o quê, gente? É uma notícia, algo que acontece no dia a dia, uma notícia importante, algo interessante. Mas você pode escolher um texto como uma parlenda, um poema, você pode escolher um conto de fada, um texto que você quer trazer. E aí você vai procurar dentro desse texto, depois a gente vai trabalhar a grafia, que na verdade é a ortografia do texto. Então, a gente vai trabalhar com acentuação gráfica, mas de início eu quero trabalhar com atividade muito lúdica com eles. Então, o que é que eu vou fazer? Uma dinâmica. Na dinâmica, eu vou chamar de manchete coletiva, porque todos vão criar o texto, todos vão criar a manchete coletiva. Então, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou simplesmente montar eles em círculo na sala e a gente vai, depois de pandemia, né? Depois que tudo voltar ao normal, então, a gente vai brincar de contar a história, só que a história vai ser coletiva. Você pode criar tanto a manchete como você pode criar a sua história e você vai começar. É importante que dentro da caixa tenha vários tipos de objetos que você vai escolher. Por exemplo, o celular, a saboneteira, uma escova de dente, coisas do dia a dia que você vai colocar dentro da caixa. Você começa contando a história. E era uma vez, ou de repente, aconteceu um fato da menina que quebrou. E aí você vai dizer para eles que a palavra mágica é e aí. Toda vez que você usar a palavra mágica e aí, nessa palavra mágica, ela vai passar a vez para o colega. Quando passar a vez para o coleguinha só pode passar a vez para o próximo quando ele disser a palavra mágica e aí, mas quando ele disser, colocar dentro da história o objeto que a professora vai estar mostrando. Então, por exemplo, se ele está contando a história e aí você vai e mostra o objeto. Vamos supor que seja uma saboneteira. Aí diz a palavra, ele vai colocar que a menina achou uma saboneteira no meio da rua. E aí passou para o colega. De repente, no meio da rua, a menina vinha andando. Aí você vai mostrar uma escova de dente. A menina achou uma escova de dente. E aí para o colega. Então, essa é uma dinâmica, né, muito, muito prática. O que é que ela traz? Coesão e coerência para crianças do segundo ano, que eles já vão conseguir fazer a conexão dos textos, né, dos elementos, conectar uma frase à outra.
Eles vão criar, eles vão imaginar, então eles vão colocar os objetos, porque eles vão ter que criar e imaginar. E você, depois que montar todo o texto, aí você vai trazer o texto. Olha, nós montamos uma história. Agora vamos ver o que é que tem nessa história. Tem algum acento? Tem palavras que têm acento gráfico? Vamos ver. Vamos perceber. Alguém disse alguma palavra que tinha acento gráfico? Então você vai utilizar as duas ferramentas. Você traz o protagonismo dos alunos, porque a criação do texto foram deles. No próprio texto deles, eles vão se sentir tão importante, porque no próprio texto vai ter aí a acentuação gráfica, sim ou não, né? Então, os recursos, você vai levar projetor, slide, eu coloquei aqui alguns exemplos de recursos, a forma de avaliação também, e alguma atividade, dica de atividade. No terceiro ano, né? Então, a gente tem o componente curricular, que é língua portuguesa, e aí as competências específicas é compreender as linguagens como construção humana, histórica e social. A língua portuguesa, olha aqui, a minha habilidade é realmente a habilidade do terceiro ano. Por quê? Porque ela tem apenas o número 3, olha aí, ó. Então, a habilidade realmente é exclusiva do terceiro ano. O que é que eu quero? Também vou trabalhar com acento gráfico, agudos, circunflexo, monossílabos, tônicos terminados em A, E ou em palavras oxítonas terminadas ou não de S. E aí o objeto do conhecimento, né, que é o meu conteúdo, também vai ser o conhecimento de diversas grafias do alfabeto, acentuação. Lá no terceiro ano, o que é que eu vou dar de dica para você? Você pode levar para a sala de aula algumas palavras com ilustrações e colar elas na parede da sala ou no quadro. As palavras sem um acento agudo. Aí você vai fazer uma avaliação de conhecimento prévio dos alunos, vai perguntar, vai pedir para eles lerem as palavras e dizer o que realmente está faltando na pronúncia. Perceber se eles vão identificar se falta alguma coisa. Em seguida, brincar com o ditado estourado. Como é que funciona o ditado estourado? Você vai pegar bexigas secas, você vai colocar palavras com acento agudo e palavras com acento circunflexo. Vai colocar num papelzinho, vai colocar dentro da bexiga, logo em seguida você vai enchê-las. Após encher as bexigas, você vai colar todas elas no quadro. E você vai pedir que cada criança vá na frente estourar um balão. E aí você vai ler a palavra com acento. A criança vai ler a palavra lá com acento e vai escrever no quadro. E aí você vai fazer um mimo, você vai dar um bombom, um pirulito, alguma coisa, porque a criança gosta de mimo. E fazer aquele show também na hora que a criança for estourar o balão. E é importante você fazer a consciência sonora das palavras. Então, ela estourou a palavra saúde. Então, onde que tem a sílaba que tem um acento? Ela tem um som mais forte? Ou ela tem um som mais fraco? Qual é o som do acento agudo e do acento circunflexo? Então, você vai fazer aí essa analogia com as crianças, vai trazer elas para esse mundo, vai pedir que elas escrevam, porque faz parte do processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Ela precisa escrever no quadro. Você vai também trazer essa questão da ludicidade, de estourar o balão, de brincar, e eles gostam ainda de bexigas, né? Eles gostam de balões. Então, você vai trazer aqui bexigas, imagens, papel, pincel, quadro branco. Eu coloquei isso como recurso, né? Porque toda escola, ela tem que ter ali, você tem que saber o que é que você vai... Bom, o que é que eu vou utilizar hoje no meu plano de aula? Então, a gente chama de recursos, e é bom a gente já estar toda a semana planejada, saber o que é que você vai pedir antecipado à coordenação da sua escola, porque ele torna um professor comprometido, organizado, que pede com antecedência e que consegue executar a sua aula com antecedência. Aqui a gente tem um plano de aula do quarto ano, que aí a gente traz a habilidade que é 4 também, que é do quarto ano, ó. E aí a gente tem EF 04, língua portuguesa 17, que ela diz o quê? Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas com rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento do gênero jornal, falado, televisivo e entrevista. O objeto de conhecimento,
planejamento e produção de texto. Gente, planejamento e produção de texto. Olha o que está falando para as crianças produzir jornais radiofônicos ou televisivos. Olha o nível, tá, gente? Entrevistas. Então, você vai trabalhar como? Você vai levar diferentes tipos de jornais, de notícias, coisas atuais. Leva para a sala diferentes notícias e aí você vai falar sobre o que está acontecendo no mundo. Divide a turma em equipe e distribui as notícias. Solicite que eles montem uma apresentação e grave o vídeo como representação de um telejornal. Leve imagens de telejornais, de famosos ou de como é a linguagem e postura de cada um deles. Deixe dicas de como eles deveriam apresentar o trabalho. Coloque os critérios de avaliação. A regra é fundamental, gente, tem que ter os critérios. Eles vão amar essa atividade porque serão produzidas por eles. Tudo que eles sabem fazer é gravar vídeo, é montar. Eles sabem coisas que realmente a gente não sabe, né? Então, isso é muito evoluído. Eles vão lembrar da postura da pessoa que está lá no telejornal. Então, você vai ter que dar muitas dicas. Por exemplo, a linguagem da pessoa. Como que é uma linguagem culta? A pessoa que apresenta o jornal. Qual a postura? Qual tipo de roupa? Que tipo de cenário nós vamos ter? Que tipo de notícia? Então, eles vão se dividir. Eles precisam produzir esse material, mas você está lá com eles. E uma dica, depois apresenta para toda a escola os vídeos que eles gravaram. Chama as turmas diferentes para assistir as notícias, a postura. Então, deixa eles se sentirem realmente os protagonistas do conhecimento deles, tá? Aí os recursos, eu coloquei vídeos, revistas, jornal. E a produção? A produção geralmente é um celular, grava um vídeo, né? E aí quem vai ser o produtor, quem vai ser o apresentador, quem vai ser o diretor, quem vai trazer a notícia, quem é o jornalista. Então eles vão amar realmente, porque eles vão brincar e vão aprender. No quinto ano, gente, a prática de linguagem é oralidade. A gente vai trabalhar com também uma habilidade exclusiva do quinto ano, que é a habilidade 5, né? Então, ela diz que roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para o público infantil. Filmes, desenhos animados com base em conhecimentos sobre o mesmos, de acordo com as conversações do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema e o assunto e a finalidade. Eu sempre falo que a BNCC ela sempre vai trazer habilidades onde os alunos irão produzir. Quando fala em produção, então tira do professor aquela questão de autonomia, de que ele é o dono ali do conhecimento e está produzindo. Na verdade, ele vai mediar o conhecimento, porque o aluno é quem vai fazer toda a produção. Que tipo de dica eu trago para essa habilidade? Nessa habilidade, vamos precisar desenvolver em nossos educandos as ferramentas tecnológicas, eles irão produzir vídeos para um público infantil. Então, o que é que eu sugiro? Que leve para a sala de aula lendas, contos de fadas, divida a turma em equipe, distribua os roteiros para onde cada equipe deverá produzir um mini filme e aí eles vão apresentar. Pode ser o filme da Branca de Neve, pode ser o filme do que realmente da educação infantil, e que eles depois vão fazer toda essa produção com figurino, com vídeos, com roteiros, com uma peça. Quais são os recursos? Vídeos, maquiagem, figurino, textos, com roteiro, com produção, com iluminação. Então eles vão amar, gente. Leva depois a educação infantil para o pátio e pede para esses meninos apresentarem esse mini filme que foram produzidos por eles, né? Eles poderão ser os artistas. Não é peça, tá, gente? Teatral é mini filme. Então tem toda uma produção. Quem vai produzir o roteiro? Eles deverão produzir o roteiro da história. Ali você vai estar dando dicas, informações, vai estar ajudando eles. Claro que o professor vai poder dar dicas. Agora, a produção precisa sair dos alunos, tá? Então, gente, aqui eu coloquei do sexto ao nono ano, porque eu vou utilizar uma habilidade que é justamente do sexto ao nono. Olha aqui, eu mostrei no ensino fundamental, anos iniciais,
o número 15, lá na habilidade. Agora eu estou mostrando o 69. 69, porque essa habilidade ela pode ser utilizada do sexto ao nono. Então, eu resolvi trazer justamente essa habilidade para a gente falar do sexto ao nono com essas dicas. Lembrando que as dicas de hoje é de língua portuguesa, a gente falando sobre esse planejamento, mas iremos falar sim sobre outros componentes curriculares. Objeto do conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos. Então, essa habilidade, ela vai pedir que a criança interprete em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, sonoros, estrofação, rimas, alteração. Semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha, gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Nesse procedimento didático, quais são as dicas? Levar diferentes estilos de músicas do nível deles. Explicar o processo de estrofe. Gente, leva a música do nível deles, tá? Não vai levar a música que tu gosta, do tempo que você gostava, ou aquela música que você gosta, que é o seu estilo. Não. Vai ter que conhecer o seu aluno, vai ter que pesquisar o que ele gosta. Eu deixei aqui nesse plano um mapa da empatia, onde você pesquisa quem é a sua persona, que no caso é o seu aluno, e você coloca o que ele gosta. Então, manda esse mapa da empatia para o teu aluno colocar, faz uma dinâmica, uma pesquisa do que realmente ele gosta, que tipo de música, qual o estilo, e leva o estilo deles do momento, tá? Explica o processo de estrofes, explica os rimas, os versos da música, porque quando você leva as músicas que eles gostam, eles vão sentir prazer. Tudo que possibilita prazer, possibilita aprendizagem, estimula o conhecimento, então eles vão sentir prazer realmente, então você vai, nesse momento, levar as músicas e vai pedir que eles identifiquem. O que é estrofe? Estrofe é o que repete? Rima. Onde é que tem rima nessa letra dessa música? E os versos? Depois dessa construção de conhecimento, aí você vai pedir que eles elaborem um poema com efeitos de sons. Vamos chamar de parlenda. Então, eles vão ali produzir uma paródia com o som da música que eles gostam, que eles vão escolher. Vão trazer esse efeito sonoro, mas a produção será um deles. Nessa produção, eles vão ter que separar ali o que é estrofe, o que é verso, o que é rima. Lembrando que essa atividade, você consegue executar ela tanto no sexto ano, como no oitavo. Geralmente, o professor de língua portuguesa, ele sempre está no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Então, essa atividade, você consegue só ir mudando, adequando ela de acordo com a faixa etária. E aí os recursos é som, slides, letras de músicas, papel e caneta. Esse modelo vai ficar para vocês, assim como também o plano de aula do ensino fundamental, que eu vou deixar aqui de modelinho para vocês, tá? Fazerem o plano semanal de vocês, como realmente vocês gostam de fazer. Eu vou aqui parar a minha tela, vou agradecer a vocês, tá? Por esse momento tão maravilhoso de estar próximo, assim, mesmo que seja de forma virtual com vocês. E a gente vai conversar muito. Qualquer dúvida, vocês poderão deixar aqui, que eu vou estar respondendo. Esse material vai estar disponível para vocês, tá bom?